Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, os irmãos que estão nos assistindo das reuniões de quinta-feira. Então, sejam bem-vindos à nossa programação de hoje, onde nós vamos refletir sobre Jesus, Kardec e nós. Nós, principalmente, que já conhecemos Jesus, já conhecemos Kardec, e a doutrina espírita libertadora que tem nos dado o alento e as respostas que tanto nós precisamos para seguir na nossa caminhada. Então, nós vamos fazer a nossa oração, lembrando de todos os nossos irmãos que estão realmente necessitados de paz íntima, de amparo, alento e principalmente de fortalecimento na fé. Então, Senhor Jesus, Mestre e toda a sabedoria divina que ampara o nosso orbe e a todos aqueles que aqui estão habitando neste planeta, irmãos que Jesus amorosamente auxilia, intui e envia os seus emissários de amor para nos ensinar o objetivo da reencarnação, que é aprender a nos amar, a amarmos uns aos outros, como tu nos ensinaste. Então, Senhor Jesus, ampare a todos e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, irmãos, ao depararmos com esse estudo, nós vamos encontrar algumas especialidades, né, dos nossos amigos, que são aqueles que nos deixaram um legado maravilhoso. Jesus, não nos cabe falar dele porque a nossa pequenez é muito grande, e o que nós podemos expressar é muito pouco diante da sua grandiosidade, dos seus poderes psíquicos e dos seus amores, do seu amor por nós, por toda a humanidade e por muitos que habitam na nossa galáxia. Então, nós buscando a ajuda daqueles que são os pesquisadores da doutrina espírita, irmãos que se dedicaram há muitos anos para que hoje nós tivéssemos essas fontes de informação, para que hoje nós buscássemos, através de todos esses recursos, desse banquete, né, que são as obras espíritas, desde a codificação e todos os outros irmãos, não esquecendo daqueles que preciosamente estiveram muito perto de nós, não é? Nosso querido Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira do Amaral, Hermínio de Miranda, um pesquisador maravilhoso, trabalhador, assíduo, Divaldo Pereira Franco, e vários outros que, se nós formos enumerar, com certeza a gente vai ficar aqui o resto do dia. Então, nós buscando a ajuda na obra de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no livro Opinião Espírita. É um livro que Francisco Cândido Xavier
ainda com Valdo Vieira, eles trouxeram as mensagens de vários espíritos, mas não nesse, eu estou enganada, neste livro são as mensagens de Emmanuel, me desculpe, e de André Luiz. O Opinião Espírita são desses dois espíritos, esses dois ícones da doutrina espírita que têm nos informado tanto sobre o plano espiritual e a que viemos a este planeta, né? Então, no livro Opinião Espírita, no roteiro número 4, nós vamos encontrar lá Jesus, Kardec e nós. E Emmanuel coloca assim: se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar os contatos das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Então, nós encontramos aqui, se Jesus considerasse, se acreditasse, se nos admitisse, né? Com todas nossas imperfeições, ele esteve e está sempre junto de nós, para nos auxiliar a entender a proposta da nossa vida. Por que nós nascemos? Por que aqui estamos? Por que esse planeta Terra? E qual é o objetivo de nascer, renascer? Qual o objetivo disso? Então, ele vem nos ensinando em toda a sua trajetória que o objetivo é que nós aprendamos a ser mansos e pacíficos de coração. Agora, como que é isso? Como que é essa trajetória, né? Ser manso diante daquele que me agride, ser pacífico diante de um que é rebelde todo o tempo. Nós sabemos que os desafios são muitos, mas são nesses desafios que o testemunho há que ser dado, né? É nesse momento de transição como nós estamos vivendo agora, com tantas mudanças climáticas, não só essas mudanças, mas também as impurezas que nós acabamos projetando, né, nossa mente ainda imperfeita, e nós projetamos no ar, na atmosfera, e vai formando essa crosta, essa nuvem escura no nosso planeta, fruto da nossa dificuldade de entender por que nós estamos aqui e por que é tão importante buscar saber das coisas, buscar nos instruir. Instrução, fé e trabalho. Esses três andam juntos e nós temos muita dificuldade de entender isso, mesmo diante de todo esse evangelho, todo esse manancial que nós recebemos gratuitamente, né? Não tem custo isso para nós, não. E aí, para falar de Jesus, nós vamos recorrer a uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, onde ele vai descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Essa carta, a gente encontra referências a esse encontro, né? A carta foi encontrada há pouco tempo, mais na frente nós vamos falar disso, mas esse encontro
está registrado na obra há 2000 anos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e do nosso querido Emmanuel, que está ali, inspirando o Chico a trazer essas notícias para a gente, né? E ele é o próprio Públio Lentulus, é a história dele, quando ele, senador romano, esteve junto de Jesus. Ele estava muito sofrido, eu creio que a maioria aqui já leu o livro, mas na época Públio o encontrava muito sofrido. A sua filha estava doente, ele não entendia as virtudes da sua esposa Lívia. Então, ele, num momento afastado da cidade, ele encontra, Jesus vai ao seu encontro, não é? E aí, veja bem o que ele escreve nesta carta, dirigindo-se ao Tibério César, né, que era, na época, aquele que regia todo aquele Império Romano. Então, ele diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. A carta ainda continua dizendo assim: ele ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Então, ele descreve aí uma figura extraordinária, né? Que ele não tinha palavras para descrever, assim como nós não temos, mas ele cita aqui alguns aspectos de Jesus que foge da compreensão humana. E ele sabia disso, tanto que por mais que ele negasse Jesus, ele fala que ao olhar para a face de Jesus, se admirava, né, e passava a amá-lo. Não tinha como, ou a temê-lo. Temer por quê? Quando a gente tem medo de uma pessoa, quando a gente está em desacordo com as divinas leis, a gente tem medo de olhar as pessoas nos olhos. Nós não olhamos, nós abaixamos a cabeça, né? Então, abaixar a cabeça diante de Jesus é estar em desacordo, em desalinho com o que ele estava ensinando na época, né? Então, nesse livro, Opinião Espírita, nós encontramos aí estas palavras que anteriormente foram ditas, que se Jesus esperasse de nós uma cultura, uma mansidão, um caráter voltado para o entendimento, para a instrução, para buscar a compreensão das coisas, com as virtudes mais trabalhadas, né, a gente entenderia e buscaria trabalhar mais na seara dele. Mas nós ficamos muito no si, né? Ah, não, se eu aposentar este ano, eu vou passar a fazer a campanha do quilo. Né? Ah, se eu tiver a sorte de ganhar aquela questão
aquela dívida que eu estou aguardando que o fulano tem comigo, eu vou doar cestas básicas, eu vou ajudar na minha casa, eu vou ajudar aquele casal que está necessitado e o filho está precisando de uma escola melhor. Então, nós só ficamos no si. Nós só ficamos guardando no futuro, aguardando o futuro, ou então guardando o passado, com todo o peso que o passado tem, porque nós temos as lembranças mais negativas do que as positivas. As lembranças boas a gente esquece, mas as mais difíceis a gente joga aqui no ombro e sai caminhando, como se isso fosse nos libertar de alguma coisa, né? Então, queridos irmãos, continuando, no livro Opinião Espírita, eles falam também assim do nosso querido irmão, do nosso missionário Allan Kardec. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que ele era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se aliviasse as suas dificuldades de educador, com o escasso tempo para esposar compromissos diferentes no magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhes inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Então, o missionário Allan Kardec, que trouxe para nós a terceira revelação prometida por Jesus, e eu vos enviarei o Consolador prometido, que vos fará entender de todas as coisas. E se esse missionário recuasse, se ele tivesse, assim como nós, colocando as dificuldades em primeiro lugar e não se lançando ao trabalho, não se colocando como soldado, tem que se colocar diante da batalha. Então, nós não teríamos esse esclarecimento da doutrina espírita. Então, era chegada a hora, e era naquela hora que a doutrina havia de esclarecer para todos nós tudo aquilo que os profetas vieram trazendo, tudo aquilo que aqueles colaboradores de Jesus já trabalharam lá no passado. Basta a gente buscar as revelações no livro do Velho Testamento. Mas nós deixamos passar batido, temos dificuldade nas interpretações, e até mesmo nos livros da codificação, nós voltamos em empecilho, achando que ali a linguagem é muito rebuscada, que precisa ter uma capacidade intelectual mais apurada para entender as obras, e nada disso. Então, nós estamos vendo que se Jesus estivesse observando-nos na nossa imperfeição, ele talvez não tivesse colocado para nós a preciosidade do Evangelho, o que ele tinha nascido aqui no planeta para nos ensinar. E não tem uma pessoa que não conheça a Jesus. O que ele trouxe em toda parte do mundo conhece-se. Então, nós não temos como negar o conhecimento do Evangelho. A doutrina espírita ainda damos um desconto, porque na própria cidade de Paris, ninguém conhece Kardec. Onde foi ali implantada
a doutrina espírita. Ali que surgiu o berço do espiritismo, para que nós hoje estivéssemos entendendo os processos da nossa vida, entendendo como que nós precisamos buscar nos instruir, buscar o trabalho, o olhar mais manso, aquele olhar resiliente com o nosso próximo, mas procurando entender melhor. Jesus sabe que nós aqui debandaríamos, assim como nós temos feito, né? E ele trouxe várias propostas para que nós mudássemos de posição. E tudo que ele trouxe, nós sabemos que é revelador e que nos toca profundamente e que nós temos condição de implementar em nossas vidas, por mais difícil que sejam, não é? Na cidade de Lyon, na rua Sala 76, no dia 3 de outubro, nasce o nosso codificador Allan Kardec, em 1804. Aquele dia celebraria sobre o seu pseudônimo de Allan Kardec a tradicional família francesa de magistrados e professores que receberiam o Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec. E é esse homem que não desistiu de trazer toda essa codificação, toda essa exemplificação do trabalho, da dedicação e de ser honesto consigo mesmo e com as responsabilidades abraçadas antes de reencarnar. Então, em Lyon, ele fez seus primeiros estudos, depois ele segue para a Suíça, estuda lá em Yverdon, né? No Instituto Célebre do professor Pestalozzi, e lá ele se prepara, tem um desenvolvimento a ponto de ajudar aos colegas, ele se torna ali um monitor, e ele se dedica muito, e quando ele volta a Paris, ele se declara, né, como professor, dotado de uma inteligência e atraído pela vocação de ensinar desde os 14 anos, onde ele ensinava aqueles com discípulos menos adiantados, mas também aprendia-se muito, não é? Então, quando ele volta a Paris, ele já fica curioso quando ele é convidado a participar do movimento, dos encontros da sociedade, onde estava acontecendo o movimento das mesas girantes, não é? Então, ele, um homem culto, e já falava várias línguas, né? Ele torna membro das sociedades científicas de Paris, né? Ele contrai matrimônio com a Amélie Gabrielle du Baudet, culta, inteligente, não podia ser diferente, né? Autora de vários livros didáticos, e assim ele conquista uma preciosa colaboradora para sua futura atuação como missionário. Ela trabalhava muito ajudando, e assim, como um casal afinizado, e os dois ali com essa proposta de trabalho, ela também tinha aí os seus compromissos, né, reencarnatórios, ela vai ajudar, ler as cartas, ela ajuda a selecionar, então é aquele casal que se complementavam com o trabalho, né? Ele era pedagogo, já havia lançado numerosos livros, tinha obras publicadas com curso teórico e prático de aritmética, gramática francesa, catecismo gramatical da língua francesa, além dos programas de curso
curso de física, astronomia, fisiologia. Então, ele estava ali revelando que ele já detinha todo esse conhecimento, então ele estava usando ali das suas capacidades intelectuais, mas também dos seus passados reencarnatório, que nós sabemos que ele foi Jan Hus, né? Aquele que revolucionou também lá a igreja, e não só os estudos da época. Ele foi um grande missionário também naquela época. Ele participou da reforma do ensino francês, e as obras publicadas por ele tiveram muita aceitação, muita divulgação. Em 1854, quando ele ouve falar a primeira vez sobre as mesas girantes, através do senhor Fortier, um amigo, que era um pesquisador e também magnetista, Kardec, né, já era um magnetista, eles ali fechando essa amizade, aproximando mais, ele é convidado, ele vai a uma dessas reuniões e se torna um curioso, porque não curioso na forma mais simples de dizer, mas aquele que conhece algo e quer observar, quer estudar, ver o porquê que aquilo está acontecendo, qual é a causa daquele fato, e trazer ali as suas conclusões. Então, ele sustenta que a sua crença apoia em um raciocínio e fatos, quando ele começa a estudar os fenômenos que ali aconteciam nas mesas girantes, naquele encontro da sociedade. É de seu feito examinar antes de negar ou de afirmar. Qualquer que fosse o tema, qualquer que fosse o assunto, qualquer que fosse a discussão do momento, né? E foi com esse racionalismo estudioso que ele se pôs a examinar esses fatos, e mais na frente ele vai trazer para todos nós o que estava acontecendo ali, que havia uma inteligência por trás daquelas batidas, daquelas comunicações. Aquilo mesa não comunicava, cesta não comunicava, né? Para ter uma comunicação, tinha que haver ali uma inteligência, algo, alguém, né? E tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, ele começa a sondar, né? E ele mesmo fala, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência, o espiritismo, nos meus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Então, foi assim que Kardec trouxe para todos nós essa codificação espírita, esse trabalho magnífico que tem nos sustentado e nos impulsionado a buscar outras obras e a reler, a estudar, a rever toda essa codificação. Então, em 1º de abril de 58, ele funda a primeira sociedade com o nome, né, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, né? E em 61, o Livro dos Médiuns, e logo depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ele empregou nessa laboriosa tarefa a dedicação e toda a solicitude que lhe era capaz. Na Revista Espírita, de maio de 1869, lê-se exatamente assim: trabalhador infatigável,
sempre o primeiro e o último apóstolo, Allan Kardec, que sucumbiu a 31 de março de 1869, como em todas as almas fortemente temperadas, ele gastou a sua lâmina, ele gastou até a bainha, dedicando-se ao trabalho que ele veio como missionário, que era trabalhar trazendo-nos a terceira revelação, né? A justiça já tinha vindo com Moisés, o amor com Jesus, e agora a terceira revelação estava nos chegando. Então, ele havia concretizado seu trabalho. Cumprida estava moderadamente a missão do expoente máximo da terceira revelação, abrindo caminho ao espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. No que tange a Allan Kardec, ele impulsiona cada um de nós a buscar sempre a razão na finalidade de cruzar os conhecimentos e ali juntando, filtrando todos os conhecimentos, trazer a verdade, né? Ele procura despertar a curiosidade do observador nos estudos, né, de modo a avivar a atenção, a percepção. Então, ele leva a leitura ao raciocínio, a filtrar tudo aquilo que está lendo e nos convida a pesquisar, a refletir, a raciocinar. E nós, como nós temos feito, como tem sido o nosso trabalho? Na opinião espírita, o Emmanuel traz assim: refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência, quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque eles, o Mestre Jesus e o apóstolo da renovação humana, o que trouxe a terceira revelação, passaram entre os homens, sofrendo de lacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir. E em proveito próprio. Como? Como isso? Nós, ao servir e aprender, estamos trabalhando primeiramente para nós. Não é para o próximo, não é porque o outro escreveu o livro, trouxe a experiência dele. É para nós. E sob a hipnose da obsessão oculta, carregamos o equilíbrio para fora e a loucura por dentro. Olha bem, gente, fugimos de aprender e servir. Indiscutivelmente, estaríamos trabalhando em proveito de nós mesmos, mas estamos sem perceber sobre a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Isso foi trazido para nós há muito tempo. As obras de Chico já estão aí paradas na nossa estante, ou emprestamos para um amigo e não queremos mais acessar? Não vamos aprender com estes exemplos? Então, meus amigos, infelizmente, já caminhando para o encerramento da nossa reflexão, que hoje ela é menor, mas muito grande, porque nós temos que refletir sobre o nosso comportamento diante
da nossa reencarnação, do nosso trabalho, do nosso compromisso. E nós? E nós perante Jesus, como que nós estamos? Então, infelizmente, ainda fazemos como no finalzinho da carta que Públio escreve para Tibério César, ele diz exatamente assim: disse que este Jesus nunca faz mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com quem ele tem praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde. Porém, olha o porém que nós trazemos. A tua obediência, a obediência ao César, eu estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Vale da tua majestade, aqui, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, ao César, a Tibério César. Este documento, gente, esta carta, ele foi encontrado no arquivo de Duque de Cesadini, em Roma. Esta carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Então, está aí o registro. Hoje eu não busquei no Evangelho, mas se nós pegarmos Mateus, Lucas, Marcos, Paulo, Timóteo e suas cartas, nós vamos encontrar ali todo o roteiro que Jesus nos deixou. Nós pegamos a codificação de Kardec, tem ali tudo revelado para nós. E se nós estivermos dispostos a arregaçar as mangas, o trabalho não espera, o trabalho está aí, o trabalho para cada um de nós. Mas antes, o trabalho é aqui dentro. O trabalho é aqui. Porque senão, ele não consegue sair por aqui. E se nós não nos libertarmos das nossas amarras, dificilmente nós chegaremos a atuar como as ovelhas que Jesus pediu para Pedro que apacentasse. Mas isso já foi há muito tempo e veio esse apacentar da terceira revelação e nós estamos aí, há quase 200 anos enterrados no nosso passado. Então, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a oportunidade que a casa nos concede dentro da nossa pequena colaboração, mas eu quero aqui agradecer primeiramente a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, a Santa Teresinha de Lisieux e todos aqueles irmãos colaboradores do Cristo.